Um delicioso chá para começar esse momento, trazendo para você informação. Através da nutrição, eu quero compartilhar com você muito conhecimento. E hoje nós vamos falar da SOMP, a antiga SOP. Hoje com um novo nome, de fato trazendo uma característica real do que é a síndrome. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fisiopatologia que com certeza alcança milhares de mulheres e muitas se sentem perdidas com qual passo dar. Como fazer, por onde começar. E de fato hoje nós iremos começar explicando o que é essa síndrome e como ela se comporta. E talvez você esteja vivendo sintomas que sejam similares a essa síndrome e você nem sabe. Às vezes você recebeu o diagnóstico e não sabe por onde começar. Às vezes você recebeu, teve orientação e ainda se sente um pouco perdida. Meu nome é Stephanie Rocha, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher. Portadora também de SOMP, sei muito bem o que você está vivendo e encontrei, através da nutrição, de um estilo de vida muito saudável, ferramentas valiosas para a gente poder trabalhar de uma forma inteligente, mantendo a constância e o alicerce sem sofrimento. É isso mesmo, você não precisa sofrer para viver esse processo de tratamento. A SOMP é a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, uma síndrome que acomete todo o seu metabolismo, gerando um desequilíbrio nas funções vitais, que são as funções celulares, e trazendo ainda muita mudança no seu eixo hormonal. É isso mesmo. A SOMP ela possui algumas características um pouco diferentes, porque ela pode ser classificada em fenótipos. Talvez você recebeu o diagnóstico, mas você não saiba qual é o seu fenótipo, mas hoje eu quero trazer um resumo básico dessa síndrome para que você entenda e comece a se observar, trazendo e desenvolvendo um olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso com você mesmo, porque muitas vezes nós mulheres que vivemos essa condição não conseguimos ter esse olhar cuidadoso, justamente por uma das características mais comuns dessa síndrome, que é o hiperandrogenismo. Então hoje nós vamos discutir aqui o que essa síndrome traz. Vamos começar pela mudança gerada na parte hormonal. Grande parte das mulheres com SOMP tem uma predominância hormonal que é caracterizada pelo hiperandrogenismo, excesso de hormônio masculino no corpo. Isso mesmo. E sabe como você consegue detectar isso? Através de uma avaliação clínica visual e laboratorial. Então a gente consegue observar isso através de uma presença de uma queda capilar muito similar à calvície, presença de uma oleosidade, pele muito cheia de sebo, é uma pele que está sempre oleosa, aquela sensação de que dá para fritar um ovo na pele. Isso mesmo. Uma pele totalmente acnídea, ou seja, cheia de acne, com muitas acnes inflamatórias, principalmente na região mandibular, onde a gente tem uma tendência à característica mais hormonal similar ao homem. Tá? Então as acnes tendem a dar nessa região de mandíbula juntamente com o pescoço. Pode acontecer acne no peitoral, pode acontecer acne nas costas. Então cada pessoa tem uma apresentação, cada mulher tem uma apresentação diferente. Tá? Além da presença, da queda de cabelo, pele oleosa e acne, também temos o insurtismo, que é o crescimento de pelo em lugares que não são comuns na mulher. Aonde, por exemplo, nutre região de queixo, região de peitoral, às vezes cresce bigode, tem mulheres que têm sensação de barba, pelo no peitoral, pelo na barriga, pelo nas costas, pelo no bumbum, pelos mais grossos, crescimento de pelo na virilha com uma frequência e uma velocidade muito maior, sobrancelha, tá? A tendência a ter sobrancelha mais grossa, mais volumosa, com mais pelo. Isso é uma característica do insurtismo. São mulheres que têm hiperandrogenismo. Além dessas características clínicas que a gente consegue observar, sabe o que mais é comum de acontecer? Predominância da alteração do sistema de humor. Predomina o estresse. São mulheres mais agitadas que têm uma característica de irritabilidade maior, se irrita com facilidade, se estressa com facilidade, tem um perfil de intolerância, não lida tão bem com as situações, se percebe muito oscilante no estado de humor, perde a paciência com mais facilidade. É literalmente um campo de dinamite. Se alguém pisar errado, explode. É essa a sensação que a gente tem. Então são características que te possibilitam observar um pouco mais se esse sintoma hoje está presente. Em sequência disso, a gente tem a presença de resistência à insulina.
resistência à insulina é uma condição que traz dificuldade das suas células captarem glicose. Quanto menos glicose você tem dentro da célula, menos energia celular você tem. Indisposta, cansada, fadigada, compulsão alimentar, sonolência durante o dia, dificuldade cognitiva, dificuldade de prestar atenção, tá sempre fadigada, sempre muito cansada. Suas células estão carentes de energia celular, que, somada à carência da glicose, também pode ter outras mudanças que não são legais, como por exemplo esse cansaço totalmente extremo, né? Uma fadiga extrema, e às vezes não consegue mais, se sente incapacitada de manter as funções normais do dia a dia, como arrumar a casa, cuidar dos filhos, sair para trabalhar, organizar a vida, se sente totalmente desorganizada, porque junto a essa carência da entrada da glicose na célula ainda predomina a carência das vitaminas e dos minerais, que também dificultam ainda mais, trazendo uma piora da resistência à insulina. Quanto menos glicose eu tenho, menos insulina eu tenho ali trabalhando de forma eficaz, maior o estímulo dessa célula de fazer a sua célula, o seu pâncreas, produzir mais insulina. Seu pâncreas, ele é totalmente incentivado a produzir insulina pela presença de glicose em excesso e pela carência de glicose dentro da sua célula. Então, se eu tenho hiperglicemia, ou seja, eu tenho um sangue que está com muito açúcar e eu tenho uma célula que está com carência da produção, da chegada da glicose, automaticamente eu vou sinalizar e o meu pâncreas vai disparar a produzir insulina. Isso vai me gerar um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Esse quadro piora a resistência à insulina e o corpo imediatamente ele vai para uma fase secundária. Ele começa a pegar toda essa glicose através do fígado em um processo chamado lipogênese e transforma todo esse açúcar em gordura. E o seu corpo começa a armazenar essa gordura, principalmente na região central, e de imediato começa a espalhar essa gordura de acordo com a sua estrutura corporal. Se você tem um corpo com uma estrutura pera, qual que é esse corpo, Nutri? É aquele corpo que tem a parte de cima mais fininha, cintura fina e um quadril acentuado. É tendencioso que a gordura vá se acumular da região do flanco para baixo, e a parte de cima sempre se mantém mais magrinha. Já o corpo maçã, qual que é esse corpo, Nutri? É aquele corpo que acumula mais gordura no tronco e menos gordura nas costas. Dá aquela sensação de não ter cintura, mais quadradinha. E isso predomina muito a característica hormonal que você predomina. E a gente precisa sempre trabalhar de uma forma contextualizada dentro da sua estrutura, da predominância e do seu histórico genético. Então, a resistência à insulina, de fato, traz essas características, tá? De aumento de peso. Além do aumento de peso, ela também incentiva seu ovário a produzir testosterona. Então, a testosterona alta e a insulina alta, elas se retroalimentam. Então, a testo alta estimula o pâncreas a produzir insulina e a insulina alta estimula seu ovário a produzir testosterona. Então, esses dois tendem a caminhar juntos, dificultando o processo e acentuando os sintomas. Além desses sintomas de aumento de peso, fadiga, cansaço, que é mais o seu estado de disposição, ela também traz alguns outros marcadores que a gente consegue observar. Um deles é a cantose níglica, que são as manchinhas no pescoço, que podem acontecer nessa região de pescoço, axila, virilha, região do peitoral. São as manchinhas escuras da sua pele, que são uma das características principais de resistência à insulina, e você precisa aprender a observar essas características que começam a apresentar. Outras características é a presença daquelas verruguinhas, sabe? Começa a nascer um monte de verruguinha no pescoço, na região, né, da barriga, do peitoral. Também é um sinal de aumento da resistência à insulina, e você precisa ficar atento a essas mudanças que vão acontecendo quando o elevado grau da resistência à insulina está de fato mostrando que está ficando cada vez mais grave, e você deve ficar atento a tudo isso. Certo? Falamos do hiperandrogenismo, falamos da resistência à insulina, e esses dois comprometem de uma forma direta a produção ovulatória, fazendo com que a mulher tenda a não ovular e, quando ela ovula, não ter qualidade. Então, existem casos de mulheres que sofrem com a anovulação e existem casos de mulheres que ovulam, mas não têm saúde dos óvulos que são produzidos. Por quê? A inflamação gerada pela condição da síndrome faz com que haja a presença de muitos radicais livres. E esses radicais livres trazem uma piora e dificultam a qualidade dos seus óvulos. Então, para que a gente possa trabalhar melhorando a ovulação que está ligada à fertilidade, a gente precisa cuidar desse quadro sistêmico para trazer para você, de fato,
uma saúde dos ovários, para você ovular com qualidade. Levando em consideração que a gente tem um ciclo de 28 dias em média, que precisa passar por oscilações hormonais de acordo com cada etapa, e isso é um conteúdo para o próximo vídeo, mas a gente vai explicar agora o porquê que é importante, tá? A questão da ovulação acontece sempre naquele período ali entre o 13º dia ao 17º dia do ciclo menstrual. Como que eu conto meu ciclo menstrual? Primeiro dia de menstruação é o primeiro dia e o dia que antecede a próxima menstruação é o último dia, só para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona. E na mulher com SOMP, ela predomina a produção do LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio é o que estimula a maior produção de testosterona nos ovários e faz com que haja o excesso desse hormônio, caracterizando o hiperandrogenismo. Esse hormônio dominante dificulta o processo de ovulação, porque quem faz a ovulação é o estrogênio, caracterizado pela presença e estímulo de FSH, hormônio folículo estimulante. Então, esses são os dois hormônios mães da nossa produção hormonal, da nossa parte reprodutiva, tá? E a gente precisa trabalhar deixando sinérgico o trabalho desses hormônios quando a gente pensa em fertilidade. Então, na mulher com SOMP, ela proporciona um domínio maior da presença do LH comparado ao FSH. E por isso, muitas vezes, ela não tem a característica de ovular da forma certa, fazendo com que os folículos não amadureçam e eles fiquem presos nos nossos ovários. E é conhecido como a presença de cistos. Então essa é uma outra característica da mulher com SOMP. Então nós falamos do hiperandrogenismo, falamos da resistência à insulina, falamos da anovulação, falamos da presença de cisto e por último eu quero deixar aqui também registrado que existe a presença da irregularidade menstrual por conta desse quadro sistêmico de inflamação. Então, para que esses sintomas sejam analisados, estudados, investigados e tratados da maneira certa, você precisa estar com um profissional que tem esse olhar sensível a você. Porque a SOMP não se trata apenas de alterações fisiológicas. Ela compromete o seu estado emocional, ela compromete a sua qualidade de vida, ela compromete o futuro de uma gestação, ela compromete a sua segurança, a sua autoestima, ela compromete o seu eu, porque muitas vezes a gente se perde sem saber se identificar, sem saber nos identificar, sem saber nos observar, sem saber quem somos. Muitas vezes a gente esquece quem somos no processo, porque ficamos presas a várias tentativas frustradas, porque tentamos tratar uma fisiopatologia imaginando que viver na restrição alimentar é o caminho. E o que eu quero te dizer é que esse não é o caminho. Existem formas certas de tratar e eu posso te ajudar com isso. Sou especialista nesse assunto. Consegui controlar a SOMP de uma forma muito leve. Não é um processo fácil, mas eu quero te encorajar. Porque o Senhor nos manda sermos fortes e corajosos. E está na palavra do Senhor. Se é uma ordem que veio dos céus, eu quero te encorajar com essa ordem. Porque se hoje eu estou aqui compartilhando conhecimento, é porque o Senhor falou que a mesa que Ele posicionou, um vaso valioso, que é a minha vida, aonde Ele me moldou, me reestruturou, me restaurou, me curou e me libertou com essa fisiopatologia. Eu quero te dizer que Ele vai fazer o mesmo com o vaso da sua vida. E você pode mudar essa realidade. E nós vamos juntos, porque a partir de agora você vai receber toda semana conteúdos relacionados para que você possa se alimentar de sabedoria, de direção, de posicionamento e mudar de uma vez por todas essa realidade que tem te deixado presa de uma forma que parece que você está acorrentada e não está conseguindo mudar a sua realidade. Eu quero te dizer que vamos juntas nessa jornada e de agora pra frente você tem uma Nutri que te vai bombardear de conteúdo com muita riqueza para você se sentir segura e totalmente orientada para viver esse processo e também poder dizer: eu venci a SOMP. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e a acompanhar semanalmente conteúdos valiosos que vão te fazer mudar de vida, assim como eu mudei a minha vida através da nutrição, porque foi a mesa que o Senhor colocou para me apoiar e hoje eu posso dizer que eu venci a SOMP e logo mais nós iremos conversar sobre outras fisiopatologias como endometriose, lipedema, miomas, adenomiose, menopausa e nós iremos trabalhar um caminho de fé
aonde o Senhor vai moldar a nossa saúde, a sua saúde, através de um conteúdo que vai te enriquecer de direção e de ferramentas que o Senhor vai colocar na sua mão. Porque o Senhor nos dá ferramenta, Ele nos coloca uma luva, mas a gente precisa se posicionar para mudar. Comece hoje se posicionando e trazendo para si mudanças no seu estilo de vida. Inclusive, eu tenho um guia de shots matinais que auxiliam no processo, trazendo para sua rotina qualidade através da alimentação, que eu vou deixar disponível aqui, fixado no comentário, para você poder se beneficiar de ferramentas valiosas que eu uso no meu dia a dia, que com certeza vai trazer mudança na sua vida, na sua alimentação, no seu estilo de vida e na sua qualidade de vida. Meu nome é Stephanie Rocha, nutricionista especialista na saúde da mulher.